Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live hoje. Deixa eu chamar os nossos convidados de hoje. Vamos aguardar agora que os nossos convidados entrem. Boa noite, Alex. Boa noite, Júlia. Boa noite, Robert. Já estão entrando. Olá, Júlia. Boa noite. Boa noite, Vivian. Tudo bem? Tudo jóia? Vamos aguardar mais um pouquinho. Tá chegando o Robert. Robert, boa noite. Boa noite, como vai Boa você? Tudo noite, bem? Robin. Tudo bem? Olá, Júlia, como vai? Tudo bem? Tranquilidade. Vamos lá, vamos testar os nossos áudios, microfones, tá tudo funcionando aí, né? Tá muito legal, tudo está funcionando ótimo. Perfeito. Então, acho que já podemos dar início, né? Já são 9 e alguma coisa, estava esperando por vocês. Então, vamos começar agora. Mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui essa noite conosco, assistindo mais uma live, né? Sobre a enfermagem em Estados Unidos. Meu nome é Vivian Barbosa, sou enfermeira, assim como a maioria dos que estão assistindo essa live, né? Representa uma empresa multinacional, Tenash Group, com escritório também aberto no Brasil, e nós fazemos a preparação e recrutamento de enfermeiros que desejam trabalhar de forma legal nos Estados Unidos. Sabemos que a grande barreira do enfermeiro brasileiro e do enfermeiro latino geral é o danado do inglês, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, né? E estamos aqui hoje com o diretor do curso de inglês BSR Idiomas, empresa conveniada ao Grupo Nash, que tem o curso de inglês para o enfermeiro, direcionado para o enfermeiro, tanto para o inglês geral, para que vocês possam se comunicar, quanto para o inglês clínico, necessário para que o enfermeiro desenvolva as suas funções. Então, estamos aqui com Robert, diretor do BSR Idiomas, e Júlia Reis, a tutora que atende aí a maioria dos enfermeiros brasileiros. Então, dou a palavra para eles agora, para que eles possam falar um pouquinho, né, sobre como é essa dinâmica, como podemos ajudar aos nossos enfermeiros, né, a enfrentarem aí essa grande barreira, que é a língua, né? Robert, pode falar um pouquinho com a gente? Se apresente, por Tá, favor. muito bem, muito bem. Muito obrigado, Vivian, por a invitação. Eu acho que muito legal falar português com a gente. A primeira coisa que eu quisesse falar é que a BSR é da Colômbia. O Nash Group é uma empresa americana, é dos Estados Unidos. E você está representando o Grupo Nash no Brasil. Agora, nós temos um curso de inglês que começa para os brasileiros com português e inglês, mas a Júlia vai falar disso um pouquinho mais. Mas ainda, além disso, nós temos agora um curso especializado em inglês e enfermagem. A maioria do curso está em inglês, mas todo o curso, para nível básico e para nível avançado, tem traduções para português e também traduções para espanhol, porque nós temos uma audiência, os estudantes são da latinos que moram no Canadá até Argentina e agora temos Brasil, depois de... Vivian, nós estamos trabalhando no Brasil depois de quando? Um ano? Você Anos. acha? Iniciamos em outubro de 2022, Ulala. né? Então, agora completamos quase 2 anos, agora em outubro de 2024. E viemos, né, numa trajetória aí bem longa para poder adequar para os brasileiros, para a América Latina, né, Robert? Um trabalho bem interessante em conjunto, né? É, é isso, muito, muito interessante, bem interessante. É um reto, mas eu acho que o time, a equipe que estamos formando, é um time muito bom. Eu acho que a gente tem que aproveitar, tem que aproveitar. Com certeza. Gente, eu esqueci de falar para vocês, o Robert, ele é colombiano. Então, BSR Idiomas é uma escola de idiomas da Colômbia. Porém, ensina todos os idiomas que vocês possam imaginar aí. E tem uma parceria conosco, né?
ensinando do português para inglês para os nossos brasileiros e do espanhol para inglês para os nossos colegas que falam espanhol. Né, Robert? É isso, é isso. Mas, Júlia, eu quero que você fale um pouquinho porque você fala como os estudantes o tempo todo. Quais são os principais retos que os estudantes do Brasil têm quando eles estão começando a aprender inglês? Bom, os desafios eles dependem, né, para cada pessoa, porque algumas pessoas chegam com o inglês já básico, mas também tem pessoas que chegam cruas, né, pra gente. Então, é bem interessante essa colaboração entre a NEST e a BSR, porque a gente faz esse apoio aos estudantes e aos enfermeiros, né, que precisam aprender desde o zero até chegar lá no nível para poder apresentar o TOEFL ou o OET ou o IELTS, né, seja qual for a escolha. E é bem interessante esse apoio que a gente dá, né? Porque dentro da plataforma nós temos vários exercícios para treinar as 4 competências importantes para o inglês, que é o listening, o speaking, o writing e o listening. Então, de acordo com a metodologia, né, através da plataforma e com o Nursing English, a gente tenta aí dar todo o apoio necessário. E eu sou a tutora do Brasil na BSR e estou aí dando apoio acadêmico para os estudantes com todas as dúvidas que eles têm em relação à plataforma, né? Mas a plataforma, depois que você entra em uma semana, já fica mais tranquilo de acessar. Uma plataforma muito interessante, assim, bem intuitiva também e com vários exercícios diferenciados. Legal, legal. Então, uma coisa que eu acho muito importante é o desenvolvimento que nós hemos tido na UniBSR do inglês para enfermagem, que achamos que é muito importante. Mas, Vivian, você também está fazendo o curso de inglês de enfermagem. Por que não nos Claro. conta um pouquinho disso? Uma olhadinha de que está acontecendo nesse curso. Eu não somente represento o grupo no país, como também sou enfermeira e também estou no processo. Então, eu posso falar para vocês, não somente por trabalhar com o NES e diretamente com o BSR, mas também por estar presente no processo, né? Também estou legalizando meu título, também vou tirar a matrícula como enfermeira americana e logo tem todo um trajeto que a gente tem que seguir e eu também estou no processo. Eu dou reuniões informativas todos os dias, Robert. Então, eu atendo aqui enfermeiros de todos os cantos do país e até enfermeiros de fora, porque nós somos multinacional, né? Trabalhamos com outros países também. Então, assim, eu tenho entrado na plataforma basicamente todos os dias, né? Agora que a empresa já está estruturada no Brasil, meu tempo já está um pouco mais organizado, estou me dedicando com mais afinco. Porque o ideal é eu já ter tido terminado isso, mas com tantas responsabilidades é complicado. Então, meu exemplo também serve para a maioria dos enfermeiros que nos procuram, né? A natureza dos nossos enfermeiros, a peculiaridade deles, são pessoas que trabalham, são pessoas que estão trabalhando em 2, 3 hospitais, são pessoas que a maioria das vezes já são pais de família, mães de família, não somos, a maioria temos que buscar pelo próprio sustento, né? Felizados são aqueles que têm pais que ainda podem manter, mas a maioria não, a maioria trabalha. E eu dou reuniões informativas todos os dias explicando o processo em si. E surgem muitas perguntas para mim em relação ao curso de idiomas. Então, muita gente pergunta, Vivian, tá legal, vou fechar contrato com vocês, mas eu sou zero inglês. Ou então eu tive contato com inglês lá na minha adolescência, estou com 40 anos hoje, quero iniciar novamente. Então, eu pergunto para você e para a Júlia, né? O que vocês fazem quando esse enfermeiro que está iniciando está totalmente cru no inglês e às vezes até com um pouquinho de analfabetismo digital, não sabe muito bem como movimentar a plataforma de inglês? Qual é a acolhida que vocês dão? O que vocês fazem para poder estimular esse profissional para que ele entenda que ele é capaz de aprender? Vai ter um pouquinho de dificuldade, como tudo na vida, mas é capaz. O que vocês podem fazer para ajudar esse enfermeiro que está começando agora e é zero inglês? É uma situação complexa, porque a gente tem na cabeça que é impossível aprender inglês depois que somos crianças, né? Então, quando a gente é adulta, e você tem falado, é muito difícil a gente precisa do tempo, mas a gente não tem tempo. A gente tem que trabalhar, a gente tem crianças, a gente tem obrigações.
E especialmente estamos falando de enfermeiros, tem que ficar no plantão. ah, e então, eu acho que o plantão não é um trabalho fácil, não? Você tem que trabalhar com pacientes, com médicos, e eu não sei como no Brasil, mas na Colômbia, eu acho que os turnos da Colômbia são 12 horas, mas no Brasil, os plantões são quantas horas? Aqui varia muito. O que a gente tem muito aqui peculiar são enfermeiros que trabalham em dois vínculos. Então, assim, mesmo quem trabalha 12 horas, tem um esquema 12 por 36, que você trabalha dia sim, dia não. Tem uns que trabalham 6 horas por dia, mas a maioria, Robert, trabalha em dois vínculos. Porque o enfermeiro, assim como acontece na América Latina inteira, não recebe, né, um salário de acordo com o que a gente gostaria. Então, a maioria trabalha em dois vínculos também, né, que é uma outra dificuldade. Então, não tem como te dar uma precisão exata de quantas horas o enfermeiro trabalha. Porque quem trabalha poucas horas pode ter certeza, está enfiado em um outro hospital fazendo aí um segundo vínculo, né? É o que acontece com a América Latina de forma geral, lamentavelmente. Não pela carga horária de trabalho, né? Mas pela desvalorização, né? É um trabalho tão importante, mas infelizmente recebemos muito aquém daquilo que merecemos, né? Infelizmente, sim, mas é isso que a gente tem que entender. A motivação. Quando a gente é adulto, quando nós estamos aprendendo um idioma e somos crianças, não temos problema, porque nós somente temos que brincar com a língua, né? Então, estamos brincando com os pais, brincando com os amigos, falando inglês, que a televisão, mas não precisamos trabalhar. Então, uma pessoa adulta tem muitos mais recursos mentais para desenvolver a aprendizagem de uma língua, né? Um idioma. Eu acho, a gente diz, não, mas Robert, é muito mais difícil, mas né, é muito mais fácil, porque os adultos têm a disciplina, a motivação, a estrutura mental. Vocês já são enfermeiros, né? E enfermeiras. Então, você tem estudado, é difícil. É o mesmo que como inglês. É somente como se fala em inglês, um set de skills, uma, um set de habilidades que você precisa. Mas você precisa praticar. E eu acho muito importante voltar a falar de motivação. Por quê? Você falou que muitas pessoas no Brasil que estão trabalhando como enfermeiros precisam ter 2 até 3 vínculos. Por que isso? Porque o salário não é um salário acorde com o trabalho que a gente está fazendo, com os estudos que a gente tem feito, né? Então, nos Estados Unidos, os salários são diferentes. Não, eu não estou falando que os Estados Unidos seja uma terra prometida, né? É difícil, tem um inverno, não tem praias como no Brasil, né? Não tem uma açaí ainda. Então, Caipirinha! caipirinha, sim. Mas Não os tem samba, não salários, tem pagode. não tem feijoada, mas os salários são tão, especialmente nos hospitais que o Grupo NASH procura vocês de uma maneira muito acertada, o processo é bem dirigido, o processo é sério. Então, o problema de aprendizagem de inglês, que é difícil, vocês têm que ter uma motivação muito mais já, né? E é uma melhora substancial na qualidade de vida. É isso Claro. que a gente tem que ver isso. Então, quando vocês têm problemas como a aprendizagem de inglês, vocês têm todo o tempo tem que pensar, ok, mas o que vai acontecer depois que eu atinja o sucesso no TOEFL, no NCLEX, no processo de finalmente fazer a imigração nos Estados Unidos. É como ganhar a Copa do Mundo, né? É uma coisa impressionante. Então, mas, Júlia, eu quero que você fale um pouquinho dos retos digitais, porque nós temos
muitos problemas com o computador, com o celular, a utilização da apps, etc, etc. Então, que você está falando, dando suporte a todas as pessoas, mas eu quisesse que você falasse um pouquinho disso. Com certeza, Robert. Bom, para minha geração é diferente, porque a gente praticamente já nasceu ali grudado com o smartphone na mão, né? Com o computador na nossa frente. Então, para pessoas de 20, 30 anos pode ser bem mais fácil, né? Pessoas que já nasceram no meio tecnológico. Agora, para quem não nasceu no meio tecnológico e está se adaptando a essa forma de estudo, né? Essa forma de estudo online, eu acho que se você se esforçar e tiver realmente aquela motivação, focar no seu objetivo final, que é aprender inglês, que é passar nas provas, apesar de ser bem desafiador, né? Nós três sabemos aqui, porque nós três passamos por isso. A Vivian tá passando agora com inglês, mas já passou com espanhol. Eu passei com espanhol e com inglês. O Robert com várias línguas. Então, assim, é uma coisa que a gente sabe que é desafiador também, né? Também tem que ter empatia para poder entender como pode ser difícil esse processo, principalmente para quem não está acostumado a estudar de forma digital. Eu venho de uma faculdade EAD, certo? Então eu tenho muita facilidade com isso. Então, quando um aluno chega com alguma dúvida, com algum problema técnico ali do computador ou do celular, eu já pego, já mando mensagem. A gente pode fazer também reunião no Zoom para poder compartilhar a tela, né? E aí eu vou guiando durante essa reunião sobre como utilizar a plataforma, né? Onde entrar, onde ficam as práticas de pronúncia, onde ficam as práticas com chat GPT, aonde que a pessoa pode acessar as aulas ao vivo, porque é uma questão de costume. Certo? Depois de muito tempo você fazendo aquilo, você estudando, depois de um mês já está habituado com a plataforma. Não é tão complexo. Assusta de início, com certeza, imagino que seja bem assustador de início, mas após o período inicial, vai levando numa boa. Eu acho que a parte mais difícil realmente é começar. Mas depois que você pega o embalo, né? Você vai estudando assuntos que são do seu interesse naquele idioma. Também é importante, eu acho, que para todo estudante de qualquer idioma, fazer uma imersão dentro daquele idioma. Ou seja, mudar a configuração do celular para inglês, do computador, escrever, fazer diário, por exemplo, escrever sobre a sua rotina em inglês, sabe? Gravar. Então, qualquer prática que você faça assim no dia a dia também vai facilitar bastante esse desafio. Eu falo muito, Júlia, em relação a escutar músicas em inglês, mesmo que você não entenda, mas já vai adestrando o seu cérebro, assistir filmes em português com a legenda em inglês, depois tentar fazer o inverso, porque pelo que eu tenho aprendido ao longo dos anos aí, e são muitos anos de estudo, o cérebro da gente tem uma capacidade muito melhor de aprender aquilo que causa prazer. Então temos que buscar formas prazerosas de aprender a língua, né? Não nascemos sabendo falar inglês. Aliás, não nascemos nem sabendo falar, vamos aprendendo, né? Então, buscar formas prazerosas de aprender esse inglês. Eu acho bem interessante, gente, também que quando vocês iniciam o processo conosco, existe um grupo de WhatsApp específico para os nossos candidatos, somente para o inglês. E ali vocês podem tirar dúvidas com a Júlia, com o Robert, com o Tiago, que é o nosso professor de inglês. Estão ali o tempo todo tentando ajudar vocês. A plataforma de inglês do BSR é 24 horas por dia disponível para vocês. Então, um fator bem interessante. Esqueçam das distrações. Esqueçam do Instagram, se possível. Esqueçam do Facebook, do WhatsApp. Tá de bobeira no plantão? Vai estudar inglês, porque não tem outra alternativa. É o idioma que vai abrir as portas para vocês nos Estados Unidos. Os nossos pacientes nos Estados Unidos não falam português, não falam espanhol, né? A sua grande maioria. Então, só esse motivo já é suficiente para que nos estimule a aprender a língua. E como o Robert mesmo falou, o grande chamariz para o enfermeiro latino são os salários. Os salários oferecidos pelos Estados Unidos são excelentes comparados ao que nós recebemos aqui. Então, vale a pena o sacrifício. E, por outro lado, gente, nada é fácil para a enfermagem. Nada é fácil. É só mais uma barreira que nós temos que transpor. Mas com a certeza de depois ganhar 9, 10 mil dólares por mês exercendo a nossa profissão. Ok? Júlia, quando um aluno começa com a gente hoje e não sabe nada de inglês,
como é o seu primeiro contato com ele? Como é que você costuma fazer para dar essa acolhida para esse enfermeiro? Bom, geralmente a assessora ingressa o novo estudante da plataforma BSR no grupo, então eu já entro em contato para marcar uma reunião para perguntar um pouco para a pessoa sobre a experiência dela com o idioma, né? Para quem não tem experiência, eu já aproveito para poder ajudar com as dúvidas, né? Dúvidas básicas, para poder dar uma ingressada naquele idioma e sempre reforçando que a repetição desse estudo, né, de você escutar, de você absorver o inglês todos os dias, vai fazer toda a diferença nesse momento inicial, né? Então, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo que está começando com a gente, sabe? Entre de cabeça no idioma. Legal, Júlia. Deixa eu ver aqui agora, gente, se tem perguntas para a gente no chat. Vocês podem fazer perguntas, tá? Todas as perguntas que vocês quiserem, mandem aí no Manda chat que a gente vai respondendo para vocês. Deixa eu só dar uma lida aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Robert, o Alex está elogiando a sua gravata. Muito obrigado, muito obrigado. Adorei. Mas não, bow tie, muito legal. Aqui dizemos que a gravata é estilosa, é estilosa. É Estilosa porque é bonita. muito legal, muito obrigado, Alex. Não, o meu avô, ele utilizava a gravata assim o tempo todo, então eu cresci com essa ideia e depois eu comecei a utilizar e eu acho que ficou legal. É E chique. fica nas redes também. Eu tenho um personagem que se chama The Language Coach e o tempo todo estava utilizando a gravata, muito elegante. E o clima do Bogotá eu não sei como se fala em português, mas se presta. É fácil, porque não é quente na Bogotá. Bogotá está nas montanhas, é alto, é É frio, fresco. se é fresco. Eu acho que, não sei, como não sei se Porto Alegre, Porto Alegre é frio, não sei qual cidade no Sim. Brasil. Ou, no A parte sul inverno, do país, sei, a parte a parte sul do sul, país é um pouquinho mais fria, Robert. muito mais fria, é verdade. Mas, por exemplo, a Iracema, que ela esteve ontem no meu programa do YouTube, que foi muito legal, porque eu estava falando em inglês, mas falei espanhol, falei português com a gente. Então, ela fala da plataforma. Ela diz: só não gosto dos games, não tenho Ah, eu destreza. também não gosto não, Robert. Eu também não gosto não. Tem um robozinho lá que dá vontade de matar o robozinho, porque é mais destreza. Tô com a Iracema, mas a gente sabe que a parte lúdica ajuda a gente a aprender. Mas esse robozinho dá vontade de matar esse robozinho. Né, Iracema? Já te entendo. Tá bem, tá bem. E Alex, ele que está falando, ele diz sair da zona do conforto ainda é uma barreira para as pessoas. E a zona de conforto é o mais. Mas a gente sabe, a zona de conforto é o mais perigoso do mundo. Quando você fica na zona de conforto, você vai ficar lá por tempo todo, por sempre. Mas não vão avançar na vida. Com E certeza. com certeza, com os idiomas você tem que sair da zona de conforto. Mas que você estava falando, Vivian, que você estava falando que a gente precisa de encontrar uma coisa que dê prazer para aprender, por exemplo, a música. Então, eu acho que por isso que nós temos desenvolvido o curso de inglês de enfermagem. Eu não sei se estudar inglês de enfermagem seja uma coisa que dê prazer a vocês, mas é uma coisa diretamente prática com o seu trabalho. Então, vocês não vão encontrar isso em outro lado. Na plataforma do BSR, que está associada com o Grupo NASH, vocês vão ter General English, que é inglês geral. Vocês vão ter inglês para enfermagem, nível básico, nível avançado. O curso para preparar-se para a NCLEX, que dá o NASH Institute. É um curso deles, é incrível, mas é muito rigoroso. A gente tem que estudar. Mas toda essa preparação, depois disso, além disso, vocês têm cursos de preparação para TOEFL, IELTS ou OET. Tudo na mesma plataforma. É muito intensivo, é muito sacrifício, mas finalmente
depois disso, vocês vão encontrar o caminho a muito mais sucesso. Se vocês finalmente atingem a, a meta, é a meta que Alex está falando, sair da zona de conforto. Mas eu quisiera, Vivian e Júlia, falar um pouquinho do curso de inglês de enfermagem, porque é um curso que nós temos desenvolvido depois de um ano e meio de trabalhar como Grupo NASH, e finalmente temos lançado, acho que foi em abril, e nós Foi em temos abril. visto, abril, né? Sim. Foi. E a gente está vendo que não todos os enfermeiros estão estudando lá. E para nós é uma surpresa grande. Por que pode ser isso? Uma questão de tempo, uma questão de compromisso? O que você acha, Vivian? O que você acha, Júlia? Tem bastante material, né, dentro dessa plataforma da BSR. Tem bastante coisa em relação aos sistemas do corpo humano, né? Então, ele é todo focado para os termos técnicos da enfermagem, para os termos técnicos da medicina no geral, em inglês. Então, eu acho muito interessante, porque a gente também, no básico, pelo menos, a gente tem as traduções tanto em português quanto em espanhol, né? Para que vocês possam linkar ali as palavras. Temos exercícios, então é uma plataforma bem interessante para poder aprender o inglês da enfermagem mesmo, sabe? Para vocês aplicarem isso no dia a dia de vocês no hospital nos Estados Unidos. Na verdade, o que acontece? A plataforma de inglês do BSR é maravilhosa. Eu estou fazendo inglês só com vocês, não estou fazendo por outros meios, então eu posso falar. O problema é que é muito material. E, paralelo a isso, a gente também está estudando para o NCLEX, né? Porque você, enfermeiro que está do outro lado, pode não entender um pouquinho o que a gente está falando, eu explico rapidamente. Para que o enfermeiro trabalhe de forma legal nos Estados Unidos, ele precisa sofrer com o inglês, entre aspas, em duas situações. Uma é uma prova de licenciamento profissional que o enfermeiro tem que fazer, que se chama NCLEX-RN, tá? Que é uma prova de enfermagem. O enfermeiro precisa fazer essa prova, precisa da aprovação nesta prova para ter a sua licença para trabalhar de forma legal. Nós temos o preparatório para que vocês possam fazer essa prova e conseguir a aprovação. E claro que esta prova é em inglês. E claro que é o inglês da enfermagem, porque é uma prova para licenciamento profissional em enfermagem, ok? Paralelo a isso, precisamos de aprender inglês geral, chegarmos no nível intermediário B2 e também fazermos uma prova de proficiência, que é o que o Robert e a Júlia estão explicando para vocês. Existem alguns institutos que aplicam provas de proficiência. Nós orientamos que vocês façam o OET, o IELTS ou o TOEFL, um dos três. Podem até fazer outros, mas nem todos são aceitos por todos os conselhos de enfermagem nos Estados Unidos. Então, não tem jeito, precisamos de ter a aprovação nesses dois exames. Tanto o NCLEX, que é a prova de enfermagem para tirar a licença, quanto a prova de proficiência, que é o que vai indicar exatamente que nós temos aquele nível que estamos declarando. E sem a proficiência, nós não conseguimos tramitar o visto de vocês. Tá? Vocês entram nos Estados Unidos com um visto de trabalho chamado EB3, que é um visto de residente permanente, que dá a vocês o direito ao Green Card. Só que para tirar esse documento, é necessário comprovar que vocês têm o nível intermediário B2. E essa comprovação é feita através do exame de proficiência, que o BSR Idiomas tem o preparatório. Então, o BSR Idiomas ensina para vocês inglês, leva vocês até o nível intermediário B2 e, chegando aí, vocês iniciam o preparatório para esses exames de proficiência, que fica a sua eleição, né? Ou IELTS, ou TOEFL, ou OET, ok? Então, não tem jeito, gente. É encarar o inglês de frente. Eu vivi 5 anos fora do país, vivi na Argentina. Eu tive que fazer exame de proficiência em espanhol. São as mesmas exigências. O que muda é só o idioma. Não é fácil, tá? Porém, não é impossível. E eu fiz isso com 45 anos. Então, assim, provando para vocês que idade são apenas números. Isso aqui só envelhece se você quiser. Seu cérebro só envelhece se você não estimular. Assim como tudo na vida, né? E estou também agora aprendendo, reaprendendo, né, o inglês. Porque embora eu saiba bastante do inglês,
o espanhol enferrujou totalmente meu inglês. Eu aprendo agora, por exemplo, do espanhol para o inglês e não do português para o inglês. Estou agora no nível B1, tá? Não é fácil, estou estudando todos os dias. E como eu comentei com vocês, Robert e Júlia, paralelo ao inglês, tem o NCLEX também no nosso pé. E tem o trabalho também. Então não é fácil a gente conciliar. Porém, não é impossível. É meter a cara aí, porque, gente, nós temos duas opções como enfermeiros. Ou é ficar o resto da vida reclamando do Brasil e dos salários que recebemos, ou enfrentar o desafio de conseguirmos uma coisa melhor. No nosso caso, é o inglês. E nós estamos aqui como empresa estruturada, com convênio com o BSR Idiomas, que é uma outra empresa bem estruturada para dar ferramentas a vocês para que vocês consigam alcançar esse sucesso. Porém, exigência vai ter. Mas se vocês forem fazer um mestrado, um doutorado, uma pós, também tem exigência, gente. Tem que fazer prova, tem que cumprir prazo. Então, quem se dedica à vida acadêmica não tem jeito, é estudar para o resto da vida, né? Robert e Júlia, vocês querem complementar alguma coisa aí para poder dar um pouco mais de luz para esse enfermeiro que pensa assim, não, eu não vou conseguir aprender o inglês. Vocês querem falarmos alguma coisa para ele? Conseguir, com certeza. Tem bastante material, né? E às vezes pode ser too much, pode ser demais, porque é uma quantidade de material imensa, né? Vocês citaram aí a quantidade de provas que o enfermeiro tem que fazer no processo, né? Uma de proficiência e a outra que é o NCLEX. E todo esse material serve para apoiar. O que eu costumo orientar a quem entra no processo e começa a estudar aqui com a gente é que faça somente uma unidade do Nursing English por semana. E assim a pessoa consegue separar um pouquinho mais, né? Quais sessões estudar. Ah, agora eu vou dedicar um tempo para o NCLEX. Agora eu vou dedicar um tempo para o Nursing English. E agora eu vou dedicar um tempo para o General English. Sabe? Separar, assim, e organizar, eu acho que também é bem importante nesse momento para não ser aquela quantidade de informação, né? Que muita informação, assim, direto na nossa cabeça, às vezes a gente nem absorve de verdade. Sim, eu acho que é verdade que nós temos material demais. E a gente pode falar em inglês a palavra overwhelming, né? Estava pensando nessa Como palavra. como você tem muitas coisas para fazer. Sobrecarregado. Sobrecarregado, sim, sobrecarregado, sim, mas essa parte do trabalho, não, é bem mão na massa, não? Você tem que trabalhar, como se fala em inglês, hands-on. Todos os cursos da BSR estão construídos de maneira que seja, se a pessoa, se a gente disciplinada, então, como a Julia estava falando, se você tem uma disciplina e um hábito de estudo, o tempo todo você tem que ver uma unidade disso, uma unidade do outro, uma NCLEX aqui, mas vá trabalhando gradualmente com disciplina, com motivação, vai dar certo. Vai dar certo, gente. Então, Com é certeza. isso. Nós já temos, Robert, enfermeiros, tanto da parte da América Latina de forma geral, quanto enfermeiros brasileiros, que iniciaram com vocês do zero e já foram aprovados no NCLEX, né? E agora estão aí já comendo o livro para poder se dedicar à prova de proficiência, né? Quando a gente pensa que terminou uma coisa, que é o NCLEX, vem a proficiência. Mas eu dei como exemplo até quando eu fiz a prova de proficiência em espanhol. Gente, durante os 2 meses, vocês têm que esquecer que o mundo existe. É imergir naquilo ali o tempo todo. É como eu comentei. Para mim foi um pouco mais fácil porque eu morava em outro país. Então eu respirava espanhol 24 horas. Ia na padaria, é espanhol. Dentro da faculdade era espanhol. Agora eu estou no Brasil, falando português 24 horas e aprendendo inglês. Então eu vou ter que sim criar estratégias para que eu possa aprender de uma forma mais facilitada. Creio que demora um pouquinho mais pelo tema de não estar lá. Temos muitos enfermeiros também que iniciam um processo conosco e vão para os Estados Unidos como turistas. E ficam lá um tempinho, como se estivesse fazendo uma imersão, para também aprender a língua, né? Porque se você for para a Austrália, é um tipo de inglês. Se você for para o Canadá, é outro tipo de inglês. Estados Unidos, outro tipo de inglês. Como também acontece no Brasil, cada região tem uma forma diferenciada de falar português.
Nós nos entendemos porque todos falamos português, mas lá é a mesma coisa, né? Então tem muitos que vão e ficam lá, às vezes, 2, 3 meses, né? Alguns felizardos conseguem fazer isso, a maioria de nós não, porque tem compromisso com o trabalho e fazem uma imersão na língua. Quem tem essa capacidade, por uma questão mais lógica, às vezes consegue aprender um pouco mais rápido. Mas temos enfermeiros que nunca saíram do Brasil, começaram com a gente do zero e já estão avançando no processo. Ou seja, essa coisa de, não vou conseguir, gente, tá aqui. É tirar isso da cabeça. E meter a cara, porque não tem jeito, é enfrentar o desafio. Nós estamos aqui para ajudá-los a alcançar isso. O tempo todo nós estamos do lado de vocês. Ferramentas nós damos, Júlia, Robert, o pessoal do BSR dá para vocês, mas sentar, estudar, dedicar-se é com o enfermeiro. Não é verdade, Robert? Não é verdade, Júlia? Com certeza. Com certeza. É verdade. Mas, com certeza vai dar certo. Finalmente, a gente vai atingir. Não tem... E, Robert, tem uma outra peculiaridade também. O inglês é uma língua universal, basicamente, né, Robert? Não só para a enfermagem é importante o inglês. O inglês te abre portas para o mundo, né? Of course. If you don't speak English, I think a lot of doors are closed. Se você não fala inglês, muitas portas vão estar fechadas para vocês. Não, então, vocês têm que... São melhores salários, muitas mais oportunidades. Nós temos executivos na Colômbia e não sabemos que o problema nos executivos de muitas partes do mundo, que, por exemplo, tem um projeto na companhia e dá um projeto a uma pessoa mais jovem, não? Com menos experiência, mas a única razão é que eles falam inglês. Então, eu acho que é injusto, não é bom. E depois, a gente não vai ter oportunidades de crescimento na empresa, não vai ter oportunidades de viagens educativas ainda. Não? E além disso, as gerações muito mais jovens estão falando inglês, estão falando 2 línguas, 3 línguas. Então, nós temos que, como adultos profissionais, pensar em nossas possibilidades profissionais e, além disso, a gente, esperamos, nos vamos viver muito mais, porque o sistema de saúde universal é muito melhor, as possibilidades, a alimentação é muito melhor. Sei lá, meu Deus nos proteja, mas geralmente a média é vamos viver 70, 80, 90 anos. Então, vamos ter que trabalhar muito mais tempo. O que vocês acham? Que o sistema pensional dos países vai funcionar? Não funciona. Nós vamos ter que trabalhar. Então, ok. Eu tenho 52, mas muitas pessoas têm 40, têm 30. É tempo de melhorar o seu inglês. Se vocês têm 35, é o tempo de começar desde zero, não tem problema nenhum. Tem que começar. Nós temos pessoas no processo com 60 anos, temos pessoas no processo com 28, temos pessoas no processo com todas as idades que vocês possam imaginar, gente. Não tem jeito, falar inglês é fundamental. Eu até falo para os brasileiros, né? Se você não sabe inglês, aprenda pelo menos espanhol, porque é a terceira língua mais falada do mundo. A primeira é o mandarim, o segundo é o inglês, o terceiro é o espanhol, né? Inclusive, gente, eu trabalho com o Grupo Nest justamente pelo fato de falar em espanhol fluentemente, senão o Nest só fala, vocês basicamente é espanhol e inglês, né? Não falavam português. Então, quando eu trouxe a ideia da empresa para o Brasil, foi justamente por isso, por saber, por dominar a língua, por falar o espanhol. Ter morado na Argentina já me trouxe aí um lucro nesse sentido. Nenhum aprendizado que a gente tem, né, é desperdiçado. Em um certo momento, ele vai ser aproveitado para algo, né? E o que me abriu portas no Nest foi o espanhol, né? E agora aí também lutando com o inglês, como a maioria dos nossos enfermeiros. Ou seja, mostrando para vocês que não tem limite de idade, quanto mais vocês estudam, melhor, né? E temos sim que aprender uma segunda língua, especialmente no mundo globalizado que a gente vive, né? A linguagem do computador é basicamente toda em inglês. Configuração é basicamente toda em inglês. Então, toque para vocês brasileiros.
Claro, e toque para vocês brasileiros, não saibam inglês, aprendam espanhol. E não pensem que o espanhol é fácil. É mais difícil que o inglês, na minha opinião. Justamente porque as palavras são muito parecidas. Isso causa muita confusão. A palavra é parecida, mas o significado é diferente. Já em inglês, não, é basicamente tudo diferente. Então, ou é aprender, né? Júlia, que fala os 3 idiomas, Robert também, estão de acordo comigo, né? Com certeza. Com certeza. Gente, quando eu E fui aprender espanhol, eu pensei que ia ser fácil. Não foi. Não foi. O inglês ele foi Sim. bem mais fácil, porque eu acho que é uma língua mais simples, mesmo uma língua que não tem tantas conjugações, né, quanto as nossas aqui, né, português e espanhol. Então, o inglês ele foi bem mais fácil. Agora o espanhol demorou um pouquinho, mas eu cheguei lá. Mas um detalhe, Júlia, eu acho que é mais fácil o brasileiro aprender o espanhol do que o hispanohablante aprender o português. Porque a nossa língua não é fácil, não. Até pra gente. Tem palavras que falam em português que você tem que pedir. Qual é a tradução disso aí? Se é português? Não é fácil, não. não, ainda, além disso, o problema é o portunhol. Sim, Ah, sim. A gente considera que fala português, mas finalmente está falando portunhol. sim, isso E, é verdade. e, os- e A não é mesma bom. coisa acontece com a gente também. A gente acha que tá falando espanhol e tá falando portunhol. Sim. Sim, Palavras como, por exemplo, pelado. Pelado para vocês é a pessoa que não tem cabelo. Pelado pra gente é desnudo para vocês. Ou seja, nada a incrível. ver. E fora outras coisas, eu morria de medo de ser ofensiva na Argentina sem intenção por conta dessas palavras que lá têm outro significado. O inglês, pelo menos, tem essa vantagem. É tudo diferente. Ou você aprende, ou você aprende. Não tem Ou outra, você né? aprende, é verdade, é verdade. E nós temos muitos estudantes executivos que eles estão aprendendo português conosco, mas eles trabalham em empresas brasileiras, por exemplo, Petrobras na Colômbia, ah, Banco Itaú, mas eles dizem que as reuniões com o pessoal do Brasil são todas em inglês, Sim. não são em português e não são em espanhol. A língua franca é inglês, para que a gente entenda bem, para que não tenha confusões, né? A língua do mundo business é inglês, né? A Em língua do inglês. computador, você abre o computador, as configurações são todas em inglês. Então, gente, ou é aprender ou é ou é aprender. Não tem outro. Aprendeu, Bom, Tana? vamos terminando por aqui, que já temos aí 45 minutos de live, né? Passou voando. Mas eu quero que vocês aí. Sim, passa muito rápido. E olha que a gente não passou nem metade das informações que gostaríamos de passar, né? Por isso podemos ter outros encontros aí, quantas vezes vocês quiserem, e o pessoal estiver disposto a participar. Gente, essa live vai ficar gravada no Instagram, tá? E também vai depois para o nosso canal no YouTube, para que vocês possam acessar depois. Nós sabemos que os enfermeiros vivem enfiados em plantão, então às vezes não dá tempo de assistir ao vivo, então fica tudo gravado para que vocês possam assistir depois, ok? Júlia e Robert, quero que vocês deixem aí uma mensagem final aí para estimular esses enfermeiros a aprenderem inglês, enfrentarem idiomas e mostrar que todos nós estamos juntos nisso, né? Como falamos no Rio, estamos juntos. É um ajudando o outro, um dando apoio para o outro. Então, deixe uma mensagem final aí para o pessoal que está começando agora. Robert, Júlia. Júlia, as mulheres primeiro, por favor. Bom, gente, quem tiver interesse em começar com a gente, vambora. Pode dar medo no início, mas depois a gente vai guiando vocês nesse processo com muita calma, certo? Explicando o que vocês não entenderem. Estamos aqui para dar todo o apoio necessário para o estudante que está chegando aí agora. E é isso. Bora aprender inglês. Tamo Obrigada, junto, Júlia. bora. Meu gato Obrigado, Júlia. tá Sim. falando também, gente. Desculpa, ele gosta de falar também. Quem está Não, tá muito falando? bem. Meu gato. Ah, Manda ele miar em inglês. Vamos miar em inglês. Robert? não, tá muito bem, tá muito bem. Não, eu acho que a gente tem que começar. Para mim é muito legal ter pequeno bate-papo com a Vivian e com a Júlia, mas finalmente dar uma mensagem a gente.
é possível atingir o objetivo. Aprender inglês na enfermagem, atingir o objetivo de morar nos Estados Unidos e trabalhar lá. As possibilidades são incríveis, de salário, de qualidade de vida, mudar na vida ainda, né? Então, é dar uma palavra de motivação a gente. Eu acho que a gente tem que falar com você, Vivian, das possibilidades de que o Grupo NASH dá, mas também que pense um pouquinho, ok, se nós vamos a viver muito mais, bom, temos que fazer muitas coisas com nossa vida que melhoram a qualidade de vida, não somente da nossa qualidade de vida, sino a qualidade de vida das nossas famílias, né? Então, temos muitas razões para ter a motivação de estudar inglês. Então, hoje, pessoalmente, um bate-papo, mas depois, eu acho que a gente tem que trabalhar conosco, porque temos muito material para vocês. Com certeza. Você tocou num ponto principal agora também, Robert. Muita gente pergunta se para trabalhar como enfermeiro nos Estados Unidos pode levar a família. Gente, pode levar a família sim. Quem quiser mais detalhes sobre isso, é só me adicionar aí no Instagram, pegar o meu contato. Eu dou reuniões informativas todos os dias explicando de forma mais detalhada como é que funciona o processo, que não é a natureza dessa nossa live de hoje, né? A live de hoje é só para mostrar para vocês como nós podemos ajudar com vocês em relação ao aprendizado em inglês, tá? Mas adianto que pode levar a família sim, e detalhe, o hospital emprega a sua família, tá? Lembre-se que o hospital não tem só médico, enfermeiro, paciente, tem o pessoal da burocracia, tem o pessoal da segurança, tem o pessoal da farmácia, da recepção, tá? Então, o hospital quer que você fique lá, porque está faltando enfermeiros por lá. E claro que o seu familiar também vai ter que aprender inglês. Não com o mesmo grau de exigência que o enfermeiro, porque nós temos que fazer NCLEX, exame de proficiência, mas se o seu esposo, sua esposa ou seu filho, né, em idade de trabalho, quiser trabalhar, não tem como ele trabalhar na recepção de um hospital sem falar inglês, né, na segurança sem falar inglês. Então não tem jeito, o inglês é necessário para todos nós, tanto para o enfermeiro, para poder designar suas funções, né, logicamente, e para o seu familiar também. Em relação às crianças, não se preocupem, tá? Porque lá a criança não fica sem estudar e eles já vão ser educados no idioma inglês. E claro, as crianças, como têm menos problemas na cabeça e o cérebro sempre aprendendo as coisas de forma mais facilitada, eles aprendem o inglês muito mais rapidamente, sem sombra de dúvidas, ok? É uma dúvida recorrente que muito me fazem, qual é a acolhida que eles dão para a família, né? Bom, vou terminar por aqui. Já falamos pra caramba, acho que já deu para dar uma luz para vocês. Robert, agradeço imensamente a sua boa vontade por sempre estar aqui conosco, trazendo essas informações. Júlia, brigadão por estar aqui conosco também, mostrando aí que temos uma tutora brasileira que fala o inglês para poder ajudar esses enfermeiros que estão chegando, né? É fundamental o trabalho que vocês fazem, né? Não somente ensinam inglês, mas abraçam esse enfermeiro, né? Que está chegando agora e pensa que é impossível aprender. Então, o enfermeiro já se sente acolhido desde já. Então, parabéns para vocês pelo trabalho que vocês fazem, né? Sempre vamos trabalhar de formas conjuntas. Como dizemos no Rio, Robert, estamos juntos, né? Nisso aí até o final do processo. Agradeço muito a vocês. Obrigada. Agradeço a participação. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, porque a Júlia está aí à disposição de vocês para responder qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Me manda uma mensagem que eu passo o contato dela. Robert também, uma pessoa super acessível. Então, contem conosco no nosso aprendizado de inglês. Robert, muito obrigada. Júlia, muito obrigada. Obrigada. Obrigado a você. E a todos vocês, muito obrigada. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.